Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, quinta semana da Quaresma. Evangelho de São João, capítulo 8, versos 21 a 30. Estamos diante de um cenário o qual Deus não se alegra nem um pouco com seus filhos. Na primeira leitura de hoje, o antigo Israel comete vários pecados, e entre eles a murmuração, a impaciência e o pior, a falta de confiança nas promessas divinas. No Evangelho, há algo muito próximo a isso. Os judeus infiéis que perseguem o Filho de Deus cometem pecados que são mais graves ainda. Cometem o pecado da rejeição, não reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E ainda cometem o pecado contra o Espírito Santo, que este é mais detalhado ainda no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versos 31. Então, relembremos o que é o pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus e é contrário ao amor que Deus nos doa. E ainda, o pecado afasta os nossos corações de Deus. É como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade própria de se tornar como deuses. O pecado é o amor de si próprio, preferindo desprezar a Deus. Por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diretamente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Uma citação do Catecismo, número 1853. Justamente é o que estamos presenciando nas leituras de hoje. Essa descrição catequética que acabamos de ler. Por isso, é bom ressaltar que as consequências das práticas pecaminosas são terríveis e muitas vezes até mesmo irreversíveis. A pior delas é rejeitar Deus, o que ocasiona a morte eterna. Notamos, então, a justiça divina sendo moldada na primeira leitura de hoje, a qual ressalta que devido à murmuração dos israelitas, a falta de confiança igualmente e também a impaciência de todos eles devido a esses pecados foram mordidos por víboras venenosas e morreram. Assim diz a primeira leitura. Facilmente aqui enxerga-se nesta cena a alusão ao primeiro pecado de Adão e Eva, os quais naquelas circunstâncias foram expulsos do céu, exatamente, perderam a sua presença no céu. É isso que muitas vezes os pecados graves ou pecados mortais ocasiona na vida desta ou daquela pessoa. Notem bem que hoje, na primeira leitura, a cena parece se repetir. A antiga serpente seduz os filhos de Israel, fazendo com que eles confeccionem um bezerro de ouro e assim comecem a idolatrar as coisas que são terrenos. E notem então que eles se rebelam contra Deus. E muitos naquela ocasião, infelizmente, ainda sem a solidez da fé que professa, são enganados facilmente. Reparem bem como o diabo é astuto e sempre se empenha em fazer acreditar naquilo que é mentiroso e que não é proveniente de Deus. O diabo não aceita de forma alguma o Filho e as propostas de Deus. No Evangelho, Jesus expõe abertamente quem são os filhos das trevas, dado que por livre e espontânea vontade, todos eles que estão perseguindo Jesus preferiram se tornar seguidores do demônio, exatamente como lemos no catecismo citado anteriormente. Jesus os expõe a todos eles, para que nenhum dos seus verdadeiros e fiéis discípulos sejam ludibriados. Vejam que Jesus está anunciando que quem o rejeitar não participará da mesma alegria que ele. Mais uma vez percebam o quanto o pecado deixa a pessoa cega
E assim, tal pessoa não consegue ter a percepção das coisas que são sagradas. Jesus é a salvação que o Pai prometeu desde o primeiro pecado de nossos primeiros pais. Basta conferir esta informação em Gênesis capítulo 3. Lá temos a história completa. Notem também que na primeira leitura de hoje vemos tipos de prefigurações a respeito do Filho de Deus. Na pessoa de Moisés, por exemplo, que é o mediador entre Deus e os filhos de Israel. Ali se é prefigurado a pessoa de Jesus. E também vemos Jesus sendo prefigurado na haste levantada, a qual todos que foram mordidos pelas víboras, ao olharem para a haste, ficavam todos curados. No Novo Testamento, Jesus será levantado na cruz e todos aqueles que acreditarem nele serão salvos. Mesmo Jesus querendo salvar a todos os seres humanos, a liberdade de escolha não é ferida pelo amor incomensurável do Pai. Deus permite que cada pessoa escolha a vida que deseja levar. Porém, é fato que as escolhas que fazemos nesta vida são elas que nos levarão ao local que merecemos. Não façamos como os israelitas impacientes e murmuradores contra Deus, como vimos hoje na primeira leitura. Ou mesmo como os judeus infiéis já no tempo de Jesus, que rejeitavam o messianismo de Jesus. Sejamos, ao contrário de tudo isso, pessoas dóceis ao convite amoroso de Jesus. Jesus só quer nos guiar, nos proteger e cuidar de cada um de nós rumo à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.